Olá, eu sou Cristiane Lianza e eu venho aqui trazer para vocês um pouco do que é o meu trabalho de constelações familiares, programação neurolinguística, PNL e o coaching. Através desses três processos, unidos também a ferramentas como astrologia, enneagrama e tantas outras, eu faço um trabalho chamado mapeamento sistêmico integrativo. No meu site www.pnlmovimentosistemico.com.br você poderá entender melhor um pouco desse processo. Eu vou contar um pouco da minha história, de como é que a PNL e o coaching e as constelações familiares entraram na minha vida. Na década de 70, quando eu ainda era criança, eu devia ter uns 10, 12 anos, eu estudava em um colégio francês e brasileiro e nós tínhamos uma professora de literatura, a dona Soninha, que quando eu entrava na aula, ela costumava falar para nós assim: meus queridos, vocês precisam aprender a ver e ouvir com os olhos e os ouvidos do sentir. Até, inclusive, esse foi o título que eu dei à minha palestra. E o que é isso? Ver e ouvir com os olhos e os ouvidos do sentir. Ela dizia pra gente que essa era uma frase de Drummond, que Drummond convidava, Carlos Drummond de Andrade, convidava as pessoas a sentirem o mundo, a perceberem o mundo através dos sentidos mais profundos, através dos sentidos do amor. Bom, passados muitos anos, eu fiz faculdade de fisioterapia e no ano de 1995, aos 28 anos, começaram a acontecer algumas coisas interessantes, uns processos interessantes na minha vida e eu fui levada a uma irmandade, a irmandade da qual eu faço parte hoje em dia, a IEV, a Irmandade Espiritualista Verdade Eterna. E lá nessa irmandade eu conheci um outro processo, o processo da espiritualidade. Dentro desse processo da espiritualidade, e já se vão 20 anos, eu comecei a conhecer pessoas, conhecer os anjos que começaram a fazer parte da minha vida e que começaram a me mostrar um novo caminho, o caminho do ver e ouvir com os olhos e os ouvidos do sentir. Eu comecei a conhecer pessoas e durante toda essa trajetória espiritual, durante todo o meu aprendizado dentro dessa irmandade, eu comecei a me sentir convidada a viver de uma forma mais intensa o processo do relacionamento humano, de como é que as pessoas enxergam o mundo, de como é que as pessoas funcionam internamente. E eu resolvi estudar, buscar cursos, buscar palestras, buscar pessoas. No ano de 2002, eu passei por um processo físico. Eu fui mordida pelo mosquito da dengue e eu costumo brincar e dizer que foi o mosquito salvador, porque eu fiquei 18 dias num processo muito complicado, porque todo mundo sabe que a dengue mexe com a gente no nosso sistema imunológico. E nesses 18 dias eu comecei a refletir e pensar a respeito da minha vida, né? E quando eu me recuperei, uns 6 meses depois, eu comecei a ter uma febre vespertina. Acontecia no final da tarde, eu me sentia mal e não entendia por quê. E, na verdade, eu estava tendo uma recaída ali desse processo que eu passei, né, no início de 2002. Inclusive, no meu livro, no livro PNL nas Organizações, que foi lançado esse ano pela editora Líder, é o meu livro de mais 10 pessoas, eu sou coautora e escrevo em um dos capítulos, eu conto essa história de como é que tudo começou. E depois eu conto todo um processo de coaching que foi realizado com uma coach, uma cliente minha. E aí eu estava nesse processo da dengue e eu comecei a perceber que essa febre tinha a ver com memórias do que eu tinha passado lá neste processo. O meu corpo começou a sentir as mesmas coisas que eu sentia antes. E eu fui buscar psicólogos, fui buscar terapeutas, fui parar até num psiquiatra, comecei a tomar remédios porque eu tinha medo de morrer à noite. E
Eu já fazia parte de um grupo desde 1999 de uma psicóloga que fazia uma leitura chamada Um Curso em Milagres, que inclusive foi uma das coisas muito importantes. Quem quiser procurar a respeito, é www.umcursoemmilagres.com.br. É muito interessante esse processo de leitura. E foi lá que eu conheci essa psicóloga que começou a me ajudar. Quando eu fazia as consultas, eu percebia que ela fazia conduções hipnóticas comigo, mas não aquelas convencionais. Ela fazia conduções com exercícios que começaram a fazer com que eu olhasse para a minha cura de uma maneira diferente. Ela fazia exercícios com morangos, com açúcar, eu segurava o remédio que eu tomava, nós conduzíamos o processo de uma maneira muito interessante e ela dizia que era para eu não esquecer de tomar o remédio e eu não tomava o remédio. Esse processo foi acontecendo de uma maneira muito bonita, muito lenta, muito bonita, e em 5 meses eu consegui parar de tomar todos os remédios que eu tomava para essa tal síndrome do pânico que estava se criando na minha vida. Eu fiquei muito interessada em entender que processo era esse que ela fazia comigo. E eu comecei a buscar, pesquisar na internet, e naquele momento, lá no ano de 2003, 2002, 2003, não tínhamos ainda no Brasil muitos textos traduzidos, livros traduzidos. Tínhamos pessoas já que traziam a programação neurolinguística, mas não tão forte como existe hoje. E eu, muito curiosa, comecei a pesquisar e fui perguntar a ela. Ela me disse: Cristiane, eu uso a PNL, Programação Neurolinguística, no seu processo de atendimento. E começou a me explicar que ela tinha sido casada com uma pessoa, um alemão, e que ela aprendeu todo esse processo, ela estudou com eles. E eu, muito curiosa, fui buscar na internet pessoas que pudessem me ajudar e me orientar nesse processo. Porque nessa época eu era formanda em fisioterapia, eu fazia um estágio na Polícia Federal, aqui do Rio de Janeiro, no ambulatório, e trabalhava também como estagiária no Hospital Pedro II, além de outras coisas que eu fazia na minha vida. E eu comecei a usar o que ela fazia comigo com os meus pacientes, nos meus atendimentos. Apresentei, falei dessa tal PNL para o meu orientador na Polícia Federal, que também se interessou um pouco, e falei para a minha orientadora também na faculdade, porque eu estava então fazendo monografia para me formar. E todo mundo ficou encantado com o que era isso, né? O que a gente podia trazer de novidade. E aí eu comecei a estudar e encontrei na internet o Dr. Jairo Mancilha, o meu segundo anjo, que me ajudou, que me orientou nas pesquisas, que me mandou algum material, disponibilizou no site dele online, na época, algum material sobre PNL, com toda a sua generosidade. E nesse ano também, no ano de 2003, fisicamente estava se inaugurando o Instituto de Neurolinguística aqui no Rio de Janeiro. E eu comecei a mergulhar nesse processo, nesse estudo. Isso começou a surtir efeito dentro dos meus atendimentos. As pessoas que eu atendia começaram a ressuscitar dos seus processos de uma maneira muito bonita. E eu, muito encantada, pensei: eu quero estudar isso, eu quero me formar nisso, eu quero ser uma profissional dessa área. E eu fui buscar, consegui fazer a minha primeira formação, eu me tornei practitioner em programação neurolinguística, utilizei a PNL na minha monografia na faculdade. A minha monografia em fisioterapia é a PNL como ferramenta ao fisioterapeuta no atendimento da dor crônica, no tratamento da dor crônica. Naquela época tinha pouco material de estudo, mas eu consegui fazer o que eu pude, ficou uma monografia razoável, porque hoje, com todo o meu entendimento, eu colocaria muito mais coisas lá, mas foi um primeiro trabalho, foi um trabalho que me deu muita satisfação. E eu continuei todo esse processo. Eu fiz a minha formação em coaching, né? A primeira formação em coaching, tive o prazer de fazer com 3 profissionais
excelentes na época, Jocely Drummond, que trabalhava com psicodrama, Eliana Dutra, que trabalhava com executivo, e o Dr. Jairo Mancilha, colocando toda a parte de PNL, todo o conhecimento de PNL na área do coaching. E continuando todo esse processo, paralelo a isso, eu comecei a introduzir no meu processo as constelações familiares, grupo do qual eu também já fazia parte, participando dos processos e trabalhos desta terapeuta. Comecei a usar tudo isso e aos poucos fui virando muito mais terapeuta do que fisioterapeuta, porque eu percebia que todos os processos caminhavam muito mais rápido do que os processos convencionais. O porquê disso? Porque a programação neurolinguística, ela trabalha atuando muito intensamente no sistema de crenças do indivíduo, né? O que é a PNL? A PNL, ela trabalha, ela dá estrutura ao subjetivo. Nós, seres humanos, temos nas nossas memórias, na nossa mente, nós trazemos nas nossas memórias toda uma gama de subjetividade que fica aqui nesse mundo das ideias, e muitas vezes essas memórias elas vêm conosco durante um longo período e a gente não consegue resolver de uma forma mais prática e objetiva tudo isso que fica junto com a gente, caminhando com a gente. Na PNL eu consegui compreender que o indivíduo trabalha dentro de filtros de percepção, não é? Então nós trabalhamos com omissões, distorções e generalizações. E através deste processo, tendo consciência desse processo, nós conseguimos conduzir a nossa vida da maneira como nós queremos ou da maneira como nós não queremos. Se a gente consegue compreender os nossos processos, olhar para a vida de um ângulo externo, olhar para todo o nosso processo sistemicamente e entender que aquilo que nós omitimos, distorcemos e generalizamos pode ser levado também para um bom caminho, nós nos tornamos mais felizes, mais realizados. Durante um tempo, eu também comecei a fazer parte de um grupo de astrologia. E uma astróloga muito querida, Gleide Gomes, me dava muitos toques a respeito dos processos astrológicos. E astrologia, aqui eu deixo bem claro, vista como ciência, né? Porque às vezes a gente fala de astrologia e as pessoas pensam, é horóscopo, é adivinhação, e não é isso. Astrologia vista como ciência. E a astrologia também se tornou mais uma ferramenta que eu utilizo dentro do meu processo que eu trabalho hoje em dia. Quando eu comecei a atender como coach, creio que no ano de 2008, 2009, mais ou menos, efetivamente, né? Porque eu fiz a minha primeira formação em 2004, mas eu comecei a atender verdadeiramente no ano de 2008, 2009. Eu percebia que quando eu atendia os meus clientes, eu utilizava todos esses processos. Eu desenhava, eu mapeava coisas, mas eu fazia rabiscos em folhas. Enquanto o cliente ia conversando comigo, eu ia fazendo anotações. Um belo dia, atendendo um advogado, amigo advogado, que me procurou para ajudá-lo num processo de transição de carreira, onde ele estava muito infeliz naquilo que ele fazia e ele gostaria de se tornar terapeuta. Quando eu comecei a rabiscar os processos dele, ele disse assim, nossa, eu fico incomodado um pouco com essa confusão aqui que você faz. E na consulta seguinte, ele me trouxe um mapa, como todo bom advogado, né, uma árvore genealógica de processos de família, né, e com umas etiquetinhas muito engraçadas, e tinha escrito lá os nomes da família dele toda, o nome dele. E quando eu olhei aquilo, quando ele abriu aquele mapa, e eu vi aquilo lindo, desenhado, todo bonitinho, tudo ajeitadinho, né, dentro da metodologia dele, eu falei, nossa, você trouxe para mim a solução do meu problema. Você trouxe para mim um mapa desenhado e agora eu vou escrever em cima do seu mapa. E ele riu muito porque ele falou, tá bom, nem muito eu, nem muito você. Eu trouxe o meu processo e você vai fazer os seus rabiscos em cima do meu processo.
E daí começou o trabalho do mapeamento. Só que esses mapas foram se tornando grandiosos. E aí eu comecei a fazer os meus mapas de uma maneira mais criativa, mais colorida, porque eu justamente queria mexer com a criatividade do meu cliente, né? Mostrar para o meu cliente a própria vida dele sendo desenhada, colorida, mesmo com todas as suas questões. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona um pouquinho dos meus mapas. Cada um é diferente, cada um é único. São folhas grandes que começam sem nada, né? Aqui começa só com um quadradinho no meio, aqui com o nome da cliente. E eu vou desenhando primeiro para cima a sua árvore genealógica. Então eu coloco pai, mãe, avô, avó, bisavó, até onde essa pessoa tem conhecimento. Algumas pessoas têm muito conhecimento aqui para cima, outras pessoas não têm conhecimento nenhum. Algumas pessoas têm um pouco conhecimento. E também a gente coloca as questões que vêm da pessoa para baixo, que são seus filhos, seus maridos, seus namorados, suas filhas, enfim, todo o processo de vida da pessoa e tudo aquilo que é relevante aqui nesse processo. E também, quando a pessoa me procura com questões que são questões profissionais, eu agrego em algum momento aqui do mapa a parte profissional. Mas necessariamente a gente começa com a parte da vida particular, da família. Por quê? Eu comecei a entender, e inclusive no livro PNL nas Organizações, eu conto essa história de que pessoas são feitas de memórias e de histórias. Pessoas inseridas dentro de um processo organizacional trazem suas memórias e suas histórias. Então, a gente não pode cuidar de processos sem cuidar de pessoas, né? Hoje em dia, nos trabalhos de gestão, na gestão de pessoa, na gestão de conflitos, a gente percebe que a gente precisa limpar memórias, que a gente precisa limpar nas pessoas todas essas crenças limitantes que elas trazem junto com elas, desde lá da barriga da mãe até a sua vida cotidiana. A gente precisa limpar isso para que as pessoas tenham um novo olhar, uma nova abordagem. Um novo conhecimento a respeito de si próprio, né? É aquela coisa bonita que as pessoas falam, que as mudanças elas precisam acontecer primeiro pelo lado de dentro, para depois elas acontecerem do lado de fora. Então, o mapeamento ele começa a acontecer numa conversa. Eu brinco que aqui é um serviço completo, como quando você vai ao barbeiro ou ao cabeleireiro e você faz barba, cabelo e bigode. Eu costumo brincar e dizer que esse processo acontece dessa forma. Ele dura mais ou menos 2h30 e eu vou tendo intuições. E a partir das minhas intuições, daquilo que eu começo a ouvir do meu cliente, eu vou fazendo esses desenhos maravilhosos que vão saindo aqui. Aqui é uma coruja de óculos escuros, porque essa pessoa tinha uma tendência a, quando me contava histórias, a bloquear as coisas que ela me dizia, como se ela não quisesse ver aquilo que ela estava me contando. E tudo isso eu vou percebendo. Aqui é um rim com as glândulas suprarrenais em cima, porque quando ela me contou uma outra história eu percebi que tinha muito medo. Aqui é um coração partido em vários pedaços. Para que eu vou fazendo isso? Para trazer para o visual, para trazer para a realidade tudo aquilo que ela está contando aqui no mundo da subjetividade. Para trazer para a verdade tudo aquilo que ela tá contando e que às vezes ela não se dá conta. Esses processos, eles culminam em uma constelação familiar que eu faço entre mim, Cristiane, e o cliente. Os mapas vão tendo esses desenhos, né? Vai ficando muito colorido, eu vou trabalhando a criatividade da imagem, daquilo que está sendo dito pelo cliente, para que ele possa se ver. É como se o cliente como se a gente fizesse assim, fizesse trouxesse para cá e trouxesse o cliente para cima, para olhar a sua vida de cima. Tem um artista, um violonista, na verdade, Estênio Márcios, que eu descobri na internet, que ele diz que a vida da gente é uma obra de tapeçaria. E essa música é uma música linda, se chama O Tapeceiro. Eu convido vocês, inclusive, a ouvi-la, buscar no YouTube, Estênio Márcios, que nem sabe que eu falo a respeito dele no meu trabalho. Um dia eu vou ter o prazer de conhecê-lo, porque ele escreve coisas lindas.
Realmente a nossa vida é isso, é uma tapeçaria, que quando a gente olha de baixo, as linhas ficam penduradas e confusas, mas quando a gente consegue sair e olhar de cima e ver a nossa vida toda colorida, a gente começa a compreender os nossos processos, a gente começa a trabalhar o amor dentro dos nossos processos, a gente começa a aceitar e reverenciar muitas coisas na nossa vida. A partir disso aqui, quando eu percebo aonde é que existem bloqueios nesse processo, eu começo a usar técnicas das constelações familiares. De que forma? Eu pego bonecos, são bonecos de madeira, esses bonecos que são usados inclusive nas constelações familiares com bonecos, terapeuta e cliente, e eu coloco estes bonecos em cima do mapa. E aí esses bonequinhos, eles vão tomando vida, eles começam a receber falas que são ditas por mim e o cliente vai repetindo essa fala e eu vou tentando tocar o seu coração de maneira que ele deixe a emoção fluir, porque é essa emoção que vai trazer a cura desse processo. Então, quando essa emoção chega realmente, o cliente percebe no seu corpo, na sua mente, no seu coração, que tudo aquilo que foi dito, trabalhado, visto, ouvido e sentido, começa a fazer sentido na sua própria vida. E é a partir daí que a cura começa a acontecer. Bem, esse processo aqui, ele acontece para que a partir daqui a gente consiga trabalhar um processo terapêutico quando é necessário, quando o cliente ainda está muito preso nos seus emaranhados. A gente faz todo um acompanhamento terapêutico semanal para limpar memórias, para trabalhar crenças, para trabalhar impedimentos. De que forma? Trabalhando com a programação neurolinguística. Como é que acontece esse processo? Nós trabalhamos o estado atual e o estado desejado, né? Aquilo que a gente aprende lá no início, de quando a gente aprende a ser terapeuta em PNL. É um processo em que o cliente está num estado e deseja estar em outro. Nós temos no meio desse caminho recursos e impedimentos. O que a gente vai fazer é buscar os recursos do cliente, aquilo que ele já possui internamente, que ele não sabe ou que ele sabe e esqueceu, e nós vamos reforçar esses recursos para que ele próprio consiga, através das suas próprias capacidades, tirar os seus impedimentos e conseguir chegar onde ele deseja. Uma das técnicas que eu utilizo muito fortemente é a pirâmide dos níveis neurológicos de Robert Dilts. A pirâmide trabalha em vários níveis, né? Desde ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade espiritual, fazendo com que o cliente caminhe até chegar a quem mais ele quer atingir, o seu verdadeiro propósito de vida. Nós vamos limpar através de toda essa caminhada os seus processos para que ele volte com as suas memórias limpas, como se a gente fizesse nessa pessoa um trabalho de regeneração celular, como se a gente fizesse um trabalho de limpeza da sua aura. É nesse momento em que ciência e espiritualidade se juntam e se unem fortemente. É quando a gente consegue fazer esse indivíduo olhar para a sua própria vida com um olhar mais amoroso, compreender que ele possui todas as capacidades necessárias para ele mesmo tirar os seus impedimentos e chegar onde ele deseja. A partir daí, nós vamos trabalhando outras técnicas. Técnicas de integração de partes conflitantes, para que as partes possam se unir e ele possa trabalhar o positivo e o negativo juntos numa mesma força. Nós trabalhamos o TOTS, né? Que eu costumo dizer que a vida é um TOTS atrás do outro, são tentativas e erros, até que a gente consiga chegar onde a gente deseja. Nós vamos trabalhando a linguagem hipnótica, nós trabalhamos, enfim, inúmeras técnicas maravilhosas, testes de percepção para que a gente possa entender se esse indivíduo é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico, de que maneira que ele enxerga o mundo, para que ele mesmo possa se perceber,
para que ele possa entender se ele ouve pouco, se ele olha pouco, se ele sente pouco. E aí é que vem o título da nossa palestra, né, que é o ver e ouvir com os olhos e os ouvidos do sentir. Nesse momento em que nós começamos a fazer e que eu consigo fazer com que o cliente comece a olhar a vida com um novo olhar e começar a convidá-lo a ver e ouvir com os olhos e os ouvidos do sentir. Lembra aquilo que eu falei lá no início da minha palestra, que a minha dona Soninha, minha linda professora, falava: meus queridos, nós precisamos aprender a ver e ouvir com os olhos e os ouvidos do sentir. É nesse momento que eu convido também você a aprender a sentir e ver o mundo de uma nova maneira, a ver, ouvir com os olhos e os ouvidos do sentir e com o coração. E a partir daí, essa pessoa, esse indivíduo, começa a conseguir caminhar trazendo seus próprios recursos, a sua nova maneira de encarar todos os seus problemas. E os problemas começam a conseguir encontrar as suas respostas. No momento em que a gente consegue começar a descobrir as novas portas, as novas possibilidades, tudo aquilo que a gente pode abrir e pode fazer funcionar na nossa vida. Quando esse processo terapêutico tem um fim, a gente começa então a poder trabalhar as nossas metas. E a partir daí vem o processo de coaching. O que é o processo de coaching? É quando o indivíduo sabe aonde quer chegar e precisa de incentivo, precisa de ajuda, precisa de alguém que vá junto com ele, caminhando, dando incentivo à sua nova caminhada. É esse novo eu que ele criou dentro com a ajuda da PNL. Esse novo eu vai começar a ter um novo caminhar. E através do processo de coaching, a gente consegue fazer ele chegar ao sucesso que ele deseja. E quando a gente consegue entrar, através das técnicas da PNL, num novo processo de coaching, esse indivíduo mais fortalecido começa então a ter uma nova caminhada, uma nova maneira de olhar para a sua própria vida e caminhar de uma maneira diferente. Existe uma frase de um filósofo chamado John Char, que é um escritor, que diz assim: o futuro não é um lugar para onde nós estejamos indo, é um lugar que nós estamos criando. E o caminho para ele não é encontrado, e sim construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Eu acho que essa frase simboliza a mensagem que eu quero deixar para você, de que as palavras ligadas às emoções, aos pensamentos, podem ser o nosso maior algoz ou a nossa maior felicidade. Quando a gente consegue unir as nossas palavras, as nossas memórias, ao perdão interno principalmente, ao amor, à felicidade, aquela que transborda da gente, a gente consegue começar a olhar para a vida com um novo olhar. Cada indivíduo traz consigo as suas próprias histórias, as suas próprias memórias. Cada um de nós traz com a gente situações, às vezes que a gente ouviu quando era criança e que a gente veio trazendo com a gente, mas que não eram nossas, mas que simplesmente ficaram ali. Crenças que nos limitam, um pai e uma mãe que diziam coisas, que repetiam frases, e aquelas frases vão nos acompanhando, e nós vamos nos tornar indivíduos que ficam vivendo as frases dos seus pais e das suas mães. O que esses processos fazem? As constelações familiares, o coaching, a programação neurolinguística, unidos, juntos, eles limpam essas memórias. Eles fazem você olhar para você mesmo, eles fazem você entender quem é você mesmo, o que você gosta de ser, o que você deseja para a sua vida. Ele permite que você comece a fazer as suas próprias escolhas, e através das novas escolhas você começa a andar numa nova estrada. Essa sua estrada é que vai te fazer chegar aonde você deseja, com plenitude, com força de alma. E, aliás, tem uma outra frase e que a gente pode usar para fechar esse trabalho, que é das constelações familiares, que diz assim:
A alma sabe sempre todas as respostas. O grande desafio do ser humano, aquilo que a gente mais tem que aprender, é aprender a silenciar a nossa mente para poder ouvir a voz da alma. Eu desejo que você, nesses dias de congresso, em todas as pessoas que você vai assistir aqui, que você ouça com os olhos e os ouvidos do sentir e que você aprenda a silenciar a sua mente para poder ouvir a sua alma, porque é através da sua alma que você vai encontrar o melhor caminho. Muito obrigada e até breve.